Salve, salve! É isso aí, vamos nessa, dando sequência. Análise combinatória. O que a gente discutiu aqui no vídeo anterior? Quando o processo envolver escolher um, a gente vai apenas somar. Quando o processo envolver escolher um de cada, a gente vai o quê? Multiplicar. Além do mais, escolher um está ligado, associado à ideia de opção, a palavra ou. Enquanto que a ideia de um de cada, escolher um de cada, está associada ao sentido obrigatório, tem uma obrigatoriedade. E a relação da palavra aqui é a palavra e. Beleza? Agora, escolher dois ou mais, aí depende, né, da ordenação. Vamos entender um pouquinho mais disso aqui. Olha só, ordenação como? Se o princípio, né, ele for ordenado, quer dizer o seguinte, quando é que o princípio é ordenado? Quando você muda a ordem dos elementos e tem uma nova formação, altera, né, o resultado. Por exemplo, uma senha, 25, 52, o que aconteceu? Opa, né, mudou para a sua senha, né? Exatamente. Não ordenado, quando você muda e não acontece nada, continua a mesma coisa. Você tem, né, vai fazer um trabalho em dupla. A dupla é o quê? Pessoa A com a pessoa B. Ah, se eu inverter, a dupla é a pessoa B com a pessoa A. Mudou a dupla? Não, permanece a mesma dupla. Então quer dizer o seguinte, toda vez que a gente tiver um princípio ordenado, a gente trabalha com arranjo ou permutação. Princípio não ordenado, vamos trabalhar com combinação. Agora lembrando que o arranjo ou combinação, na maioria dos casos, na maioria aqui, a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem, ok? Mas, né, para não ordenado, especificamente, é combinação. Sim, questão, vamos lá, né? Colocar a mão na massa, o objetivo é esse, né? Ganhar, né, experiência, ganhar mais segurança para a nossa prova. Em uma sala de aula foram escolhidos 5 alunos para formar uma comissão de 2 elementos. Professor, eu já ouvi falar o seguinte, que toda vez que aparecer a palavra comissão, que é sempre combinação, C de comissão, C de combinação. Cuidado, viu? Não vá tirar essa ideia precipitada, porque você tem que observar as informações que estão contidas na questão, porque as informações podem mudar, né, as situações a depender do que está escrito ali. Não é isso? Ok. Acerca dessa comissão, julgue o item que se segue. Se um membro da comissão tiver a missão de dialogar com a direção, veja, ó, que um vai dialogar com a direção. E, né, o outro com a secretaria. Então veja o seguinte, ó, a, né, função aqui é dialogar com a direção ou dialogar com a secretaria. O que a gente consegue observar aqui são funções distintas. Então quer dizer o seguinte, que a mudança de ordem aqui vai alterar o resultado, sim. Por quê? Vamos supor o seguinte, ó, eu quero uma pessoa para quê? Para dialogar com a direção e tem outra pessoa que é para dialogar com a secretaria. Aí você coloca aqui, ó, Ana, e aqui eu coloco Bruno. Quem vai dialogar com a direção? Ana. Quem vai dialogar com a secretaria? Bruno. Mas se eu inverter, o que ocorre? Bruno vai dialogar com a direção e Ana vai dialogar com a secretaria. Ou seja, ó, a ordem aqui importa. Então, se a ordem importa, o princípio é um princípio ordenado. Então, está falando de um princípio ordenado. Professor. Beleza. Então, ó, se é um princípio ordenado, aí sim, o que a gente vai fazer? Né, quando é um princípio ordenado, que a ordem importa, a gente vai usar tracinho para resolver, que é o princípio fundamental da contagem. Como assim, professor? A gente vai colocar a quantidade de tracinhos que for, né, a quantidade de escolhas, referente aí à quantidade de escolhas, e aí a gente vai o quê? Efetuar o processo da multiplicação. A gente já comentou sobre isso no vídeo anterior. Professor, e essa multiplicação é sempre naquela ordem decrescente? Aí você vai ter que observar se a mesma pessoa pode ocupar 2 cargos distintos, 2 funções distintas, ou o elemento em si, né? Não precisa ser necessariamente uma pessoa. Agora, se caso não for possível ocupar, né, a mesma função, ou o mesmo cargo, a mesma relação, aí sim vai ser sempre naquela ordem decrescente. Então vamos analisar aqui, né, a questão. Olha só, o que a gente dispõe aqui, ó? São 5 alunos, veja que total 5 alunos,
Sim, a gente vai escolher 2, só que a gente vai escolher 2 o seguinte, na seguinte relação, né, que a gente já observou, ó, para dialogar com a direção da escola e o outro com a secretaria da escola. Então veja que a função aqui é dialogar. Sim, só que o que acontece aqui? A gente está falando o seguinte, que são funções distintas. Professor, eu lembro do vídeo passado que toda vez que a gente estiver trabalhando com uma distribuição de relação distinta, ó, a gente vai ter que distribuir na sequência, concorda? Né? A gente vai ter que escolher um para-membro para dialogar com a direção, então uma pessoa para dialogar com a direção né, isso, ó, e outro para dialogar com a secretaria. Então, a gente tem uma distribuição sequencial onde as funções são distintas, ó. Veja que são funções distintas. Ah, ok. Então, toda vez que a gente tem isso, ó, a gente pode trabalhar aqui o quê? Tracinho, são duas escolhas que a gente tem que fazer, e princípio fundamental. Para dialogar com a direção, qualquer um dos 5 aqui, né? Sim, qualquer um dos 5. Então, quer dizer que para dialogar com a direção, a gente tem o quê? 5 possibilidades. Certo, mas uma pessoa já foi escolhida para dialogar com a direção. Desses 5 aqui, vão restar quanto? 4 para dialogar com a secretaria. Por quê? A pessoa que vai dialogar com a secretaria pode dialogar com a direção? Ou a pessoa da direção pode dialogar com a secretaria? Não. É um para cada. É aquela ideia inicial que a gente tinha lá, ó, escolher um para cada função. Ah, mas eu tenho um total só, mas tem a mesma ideia de escolher um para cada. Então, um de cada função, uma para cada função. Então, toda vez que tem essa relação, envolve o quê? Né? Multiplicação. E aí, o que a gente obtém aqui? 5 vezes 4, quanto? 20. Aí disse o quê? Que, ó, então, o número máximo de comissões distintas que podem ser formadas é 18. Opa, peraí. Máximo? Eu consigo formar no máximo 18? Não, eu consigo formar no máximo quantas? 20 comissões. Né? Então, o item aqui está o quê? Está errado, né? Como disse Cebolinha, errado. Ok? Show de bola. Né? Veja, simples, tranquilo. É só comemorar a questãozinha para a gente, né, gabaritar, comemorar, broquei, broquei, broquei. Vamos à próxima? Aliás, uma dúvida, né? Talvez você tenha se perguntado aí. Professor, toda vez que for princípio ordenado, eu vou poder usar o PFC, o princípio fundamental da contagem? Não, tem exceções, ok? Então não é 100% dos casos aqui que a ordem importar que a gente vai utilizar o PFC. Por exemplo, anagramas com letras repetidas, a gente não vai poder, né, utilizar essa relação. Uma outra coisa é a permutação, né, com permutação circular. A gente vai trabalhar, a gente vai destacar isso mais à frente. Veja, a gente está trabalhando, né, com caso implícito de arranjo. Professor, mas a gente usou aqui o princípio fundamental da contagem, mas o arranjo simples, né, ou mesmo com repetição, tanto ele simples ou com repetição, a gente pode, né, tranquilamente aqui utilizar, né, o princípio fundamental da contagem para resolver a questão. Ok? Então quer dizer, professor, que naquela questão ali a gente fez o seguinte, ó, a gente tinha 5 para escolher 2. Então quer dizer que arranjo de 5 para escolher 2 basta eu colocar aqui, ó, 2 tracinhos, porque eu tenho que distribuir em 2 lugares, e distribuir os 5 exatamente, ó. Se o arranjo é simples, então é 5 vezes 4, é ordem decrescente. Se for um arranjo com repetição, seria 5 vezes 5. Aí só multiplicar 5 vezes 4, quanto? 20. Opa, veja que a gente usou, né, implicitamente a fórmula do arranjo para resolver a questão. Então, nem todo caso a gente vai usar, né, a fórmula específica. A gente pode trabalhar com o princípio, né, fundamental de contagem, ok? Fica tranquilo, fica melhor, não é isso? Usar o tracinho aí para resolver a questão. Vamos à próxima questão, então? Considerando que 4 livros de matemática, 6 livros de física devam ser acomodados em uma estante, de modo que fiquem um ao lado do outro, ou seja, uma relação sequencial. Ó, tem uma relação obrigatória de sequência.
E aí a primeira coisa é o seguinte, ó, esse fique um ao lado do outro aqui, você vai perguntar o seguinte, por exemplo, ó, se eu colocar assim, ó, matemática volume 1, matemática volume 2, e se eu inverter matemática volume 2, matemática volume 1, ô professor, bagunçou aí, né? Mudou aqui, a disposição mudou, ou seja, isso aqui, ó, representa uma diferença. Por quê? Porque a gente está trabalhando, ó, com disposição de elementos em uma estante. Então, ó, aqui nessa circunstância aqui, a ordem importa. Veja, ó, que a ordem aqui vai importar para a situação. Ah, ok. Então, se a ordem importa nessa distribuição de elementos aqui, então quer dizer o seguinte, a gente pode trabalhar com o princípio fundamental da contagem, porque toda vez que a ordem importar, tranquilo. Professor, e quando a ordem não importar? Não, a gente não pode trabalhar com o princípio fundamental. Lembra? Eu comentei, né, anteriormente que quando a ordem não importa, o princípio é não ordenado, a gente vai trabalhar com combinação. Vamos chegar lá na questão também. Certo, então veja o que a gente pode aqui, ó, trabalhar aqui com a permutação simples. Espera aí, professor, né? Eu não estava falando de arranjo, né? A situação está falando de permutação simples. Por que permutação simples? A gente tem o quê? 4 livros de matemática e 6 livros de física. Veja, ó. A gente tem aqui 4 de matemática e 6 de física. O que ele diz? Que a gente vai organizar os livros de matemática, né? Isso, ó. A quantidade de maneiras distintas de acomodar esses livros na estante, de forma que os livros de matemática fiquem todos o quê? À esquerda dos de física. Então, de matemática à esquerda de física. Então, quem é o parâmetro aqui para eu comparar? Física, ó. Então, vou ter aqui, ó, física. Então, eu pego aqui os livros de física. Ok, e aí vou organizar. Os livros de física são quantos? São 6 livros de física. Então, vou ter, ó, física 1, física 2, física 3, física 4, física 5, física 6. Ok? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os livros de matemática e jogar à esquerda. Professor, como que eu faço à esquerda aqui? Da forma que você está, né? Posicionado, você olha para o papel, para a sua prova, e só levantar a mão esquerda. Levanta a mão esquerda, pronto. Quando você levanta a mão esquerda, você sabe o quê? Que, ó, matemática tem que ficar aqui, então. Ok? Então, ó, matemática, então fica aqui, à esquerda, ó. Veja que está dizendo que é à esquerda. Então, pronto. Beleza? Então, a gente tem aqui à esquerda. Aí a gente vai ter o quê? Matemática 1, matemática 2, matemática 3 e matemática 4. Agora a pergunta. Eles vão ficar sempre nessa ordem aqui? Não, professor. O que acontece? A gente vai organizar, só que a gente pode fazer o que a gente pode, né, bagunçar esses livros. A gente pode bagunçar aqui também, a gente pode, ó, bagunçar tudo, né? Quem gosta de bagunçar em casa, né, que deixa tudo desarrumado, joga livro para lá, joga livro para cá. E eu sou assim, quando eu estou estudando, principalmente edital saiu, fica uma verdadeira bagunça, mistura, depois eu volto e organizo, mas, né, vai bagunçar. Então, toda vez que a gente tem essa ideia de bagunçar, a gente tem a ideia de permutação. Então, aqui quer dizer o seguinte, ó. Quantos elementos a gente vai bagunçar aqui? 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem uma permutação de 4 elementos. Quantos elementos a gente vai bagunçar aqui? 6. Então, a gente tem uma permutação de 6 elementos. Ô, professor, e o que é isso? Né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, matemática e, né, física. Ó, o que a gente vai executar? Matemática aqui, ó, a gente tem o quê? Permutação de 4, então a gente tem 4 fatorial. E, né, e física, né? Isso tem um ezinho ligando aqui. E física é 6 fatorial. Pronto, o que é esse 4 fatorial? Aqui, ó, é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, isso aqui vai ser igual a 24. Pronto. Agora, o que é esse 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 6 e 5, 30.
30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, né? 360 vezes 2, 720. Opa, então pronto. Ó, então quer dizer que é isso aqui, a gente vai o quê? Multiplicar. Certo. Professor, nossa, que conta difícil que eu vou ter que fazer. Não, vai ter que fazer conta não. Não tem que fazer conta? Não. O que ele está dizendo aqui? Que isso aqui é igual a 720. Ó, só essa parte aqui, veja, ó, que só essa parte aqui é 720. E aqui tudo está falando o quê? Que é igual a 720. Mas observe, ó, que tem uma outra relação, né? A gente tem uma outra parte aqui. Então, se a gente tem uma outra situação aqui, né, que é esse 24, então veja que não é igual a 720, porque a gente tem 24 vezes 720. Então, o item aqui está o quê? Está errado, né? Errado. Ok, beleza? Então, veja o seguinte. Quando a gente fala dessa ideia de permutação, significa que a gente vai usar todos os elementos. Observe, ó, quantos livros a gente tinha aqui? 4. A gente usou o quê? Todos os 4. Quantos livros a gente tinha aqui? 6. A gente usou o quê? Todos os 6. E sempre tem essa ideia, ó. Isso aqui é uma coisa fundamental para, né, a permutação. Bagunçar. Toda vez que você vai pegar algo e bagunçar, por exemplo, né, um caso muito típico de permutação, anagrama. Pergunta assim, ó, anagramas da palavra prova. Então, ó, a gente pode pegar o seguinte, trocar aqui, né, isso, ó, pronto, trocou, isso aqui já é o quê? Um anagrama. Aí, se a gente troca, né, isso, ó, se a gente troca novamente, aí você tem o quê? Outro anagrama. Então, ó, ou seja, quantos anagramas, né, a gente tem aqui? Ok, então, ó, quantos anagramas? O objetivo é esse, descobrir quantos anagramas a gente vai ter aqui. Então, basta o que contar? 1, 2, 3, 4, 5. Tem letra repetida? Não. Então, eu posso tranquilamente resolver usando o tracinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E só distribuir 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é isso? Ó, a gente acabou de fazer isso. Não foi, ó? Aqui, não. A gente fez permutação de 6. Então, vai dar o quê? 120. Permutação de 5 aqui, ó, que é 120. Então, veja que o que a gente fez aqui, ó? A gente... Opa, 6 não, é 5. Não é isso? Então, a gente está desenvolvendo o 5 fatorial. E quem é esse 5 fatorial? A permutação de 5. Então, tranquilo, beleza. Então, permutação, né? A gente pode usar o tracinho, permutação simples. Se for com elementos repetidos, aí já muda, né, de história. Vamos à questão? Ok. Professor, meu Deus do céu, quanto texto! Ó, isso aqui é uma outra parada que você não precisa ler, né? Por quê? Porque às vezes você não usa 10%, não é 10% da sua cabeça animal, não é aquela música lá de Raul Seixas, calma, não é por aí, não é isso, né? Aí se você não usa 10% do texto para resolver a questão. Então, vamos, ó, ao comando, ó, veja a quantidade de texto, veja, ó, texto, mais texto, artigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai assim, ó, com base nos artigos acima transcritos. Aí vem, ó, o comando da questão. É isso aqui que você tem que estar atento. Ó. Qual é o comando da questão? Sabendo que um anagrama é qualquer ordenação, ou seja, quando isso aqui, ó, qualquer ordenação formada com as letras, o que está dizendo aqui? Que vai bagunçar. Ou seja, ó, qualquer ordenação vai mudar de posição, vai bagunçar tudo. Né, de uma palavra tendo ou não significado. Então não precisa você formar uma nova palavra com significado. É isso, ou seja, a definição. Aí ele pergunta o seguinte, a palavra, e aí vem, ó, a palavra o que? Corregedor. Então, ó, o que a gente está aqui, ó, a palavra corregedor será essa quantidade de anagramas. Só que o que a gente observa aqui? Que nessa palavra aqui tem o quê? Tem letras repetidas. Ah, professor, a banca é esperta, ela não vai colocar. Mas tem questãozinha também com permutação simples, viu? A gente vai ver isso, né, com certeza. Então, nesse caso aqui, ó, anagramas com letras repetidas, a gente vai ter que usar o quê? A permutação com repetição. Aqui a gente não pode, é a exceção, ó.
Veja que é um caso de exceção do princípio fundamental. Aqui a gente não pode usar, né, princípio fundamental, né, dentro do princípio ordenado. É um princípio ordenado? É, mas a gente não pode trabalhar aqui com o PFC. A gente vai ter que trabalhar aí com a relação da regra. Certo, o que você vai fazer? Você vai colocar o seguinte, ó, permutação, e aí vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vai colocar aqui, ó, total de letras. Veja, o que a gente representou aqui? Com esse 10, total de letras. Certo? Agora, o que a gente vai observar? A gente vai observar que algumas letras estão repetidas. Beleza? Por exemplo, ó, R, R e R. Então veja que o R apareceu o quê? 3 vezes. O que mais que a gente observa aqui? Né? A gente observa também que a letra E se repete. A letra E se repete. Professor, tem uma outra letra aqui que se repete também, professor. Beleza, então vamos lá. O, O. Ok. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar e colocar aqui em cima a quantidade referente às repetições. Por exemplo, a letra O aparece quantas vezes? 2 vezes. Ó. Isso aqui da letra O. Esse 2, né, eu estou dizendo que é da letra O. Ok? Então, o 2 aqui, ó, referente a quê? A letra O. Certo? Aí, na sequência, tem mais letra repetindo? Tem. O R aparece 3 vezes, então, ó, o R, né? Esse 3 é referente à quantidade de repetições da letra R. Então, ó, letra R, 3 vezes. Mais alguma repetição? Sim, professor. Ó, a gente ainda tem aqui a letra E, que aparece 2 vezes. Então, isso aqui, ó, repetição da letra E. Opa, então pronto. Então vamos, né? Já destacamos aqui. Agora é só efetuar o cálculo. Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó? O maior sempre, né, no numerador. Então aqui a gente vai pegar o seguinte, ó, 10 fatorial. E os menores aqui, as repetições, no denominador. Posso colocar na ordem, professor? 3 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial, para ficar mais bonitinho, organizado? Qualquer forma vai dar certo, viu? Se você colocar 2, 2 e 3 na ordem crescente, trocar, né, a ordem aqui, né? Lembra aquela propriedade da multiplicação? 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o viaduto. Opa! A ordem, né, dos fatores não altera o produto. Então, pronto. Aqui também, viu? A ordem aqui, por quê? Porque isso aqui é uma multiplicação. Ó. O fatorial de 3 está multiplicando o fatorial de 2, está multiplicando o fatorial de 2. Então, a multiplicação, qualquer ordem que você utilizar, vai estar correto da mesma forma. Professor, e aqui o seguinte, a gente vai ter que desenvolver isso. Ó. Então, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Ó, vou parar aqui no 3 fatorial, né, esse fatorial de 3, porque eu tenho 3 fatorial aqui. Então, quer dizer que eu posso fazer a simplificação. Né? Eu estou observando, né, quando eu pego isso aqui, ó, eu observo que eu consigo aqui, ó, jogar em função, né, que é esse menor valor, ou esse maior valor aqui. Certo, só que quando eu faço isso, ainda tem um 2 fatorial, que é 2 vezes 1, e tem outro 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Ok. Beleza. O que eu posso fazer aqui, ó? Lembrando que se eu multiplicar 2 vezes 2 é igual a 4, então eu posso também cortar aqui, numerador, né, denominador. Opa! Pronto. Então o que vai restar aqui, ó? 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 7 dá quanto? 210, não é isso? Ó, então 30 vezes 7, 210, então 30 vezes 7, 210, 210 vezes 8. Então, ó, 210 vezes 8, então 0, 8, 16. Vezes quanto? Vezes 9. Então, vamos lá, 0, 72. Opa,
72, né? Melhorar isso aqui que ficou feio. Pronto, essa canetinha às vezes dá 1 a 0 aqui em mim, viu? 72, 6 vezes 9, 54, então 54, 61, e 9 vezes 1 é 9, com 6, 15. Pronto. Ok. E aí multiplica isso aqui por 10. Ou seja, quando a gente multiplica isso ali por 10, quer dizer que a gente vai acrescentar, ó, um zero. A gente parou ali, então vai ficar 1, 5, 1, 2, 0, 0. Ou seja, professor, ó, eu estou vendo ali que é exatamente o número que a questão informou. Tá vendo? Então o item está o quê? Está correto, certinho. Professor, eu já ia marcar o item como errado porque eu achei que o número estava um absurdo, muito alto. Então não pode fazer isso. Tem que conferir a resposta, tem que calcular antes, né, de marcar, ok? Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. A questão diz assim: se 9 cidades forem interligadas, né, por rodovias, de forma que quaisquer duas delas haja apenas uma rodovia, ou seja, ó, se eu pegar aqui cidade A, aí ó, ligando a cidade B, então tem uma rodovia. Quem vai de A para B e quem vai de B para a rodovia é a mesma ou a rodovia é diferente? Professor, a rodovia é a mesma, isso aqui, ó, é igual. Então quer dizer o seguinte, que a ordem não importa, ó. A ordem não importa, a ordem não importa, não importa. Professor, ok. Então agora não importa, a gente estava fazendo questões que importam, né? Que era diferente. Exatamente. Então, ó, veja que para sair da cidade A, passa por essa rodovia para chegar à cidade B. Para sair da cidade B, passa pela mesma rodovia para chegar à cidade A, apenas sentidos opostos. Mas a rodovia é a mesma. E a gente está falando, ó, sobre o quê? Rodovias, interligado por rodovias. Então, quando a ordem, ó, não importa, o que que a gente faz, ó? Veja, né? Deixa eu só apagar aqui que fica melhor. Não. O que que você observa ali? A gente tem um ão. Veja, ó, ão do não. Combinação, a gente também tem um ão da combinação. Então, ão. Então, quer dizer que não importa, a gente vai utilizar o quê? Combinação. Opa, então veja o seguinte, a gente já sabe que a gente vai usar combinação, porque a ordem não importa, ó. A rodovia, né, que liga a cidade A é igual a na cidade A para a cidade B, é igual a rodovia que liga a cidade B para a cidade A. Então veja, ó, isso aqui, ó, não ordenado. É isso a gente está falando. Nado, pronto, não ordenado. Então combinação, certo? Combinação de quê? Veja que a gente tem um total de 9. Cada rodovia, para ligar aqui, ó, cada rodovia, a gente precisa de quantas cidades para ligar uma rodovia, né? 2 cidades. Então tem que sair de uma cidade, de um ponto para chegar a outro ponto, ou seja, né, 2 cidades. Então cada rodovia aqui é ligada por 2 cidades. Combinação de 9 e 2. Professor, mas e agora? Não vou ter que usar fórmula? Não, não precisa. Você vai pegar 9 e distribuir, ó, em 2 tracinhos. Só que aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um número maior, distribuir no numerador, quem é o maior? 9. Sempre em ordem decrescente, ó, combinação simples aqui, então 9 vezes 8. A gente vai pegar o número menor e distribuir também no denominador, que é 2 vezes 1. Ok, beleza. E aí, a gente pode o quê? Simplificar aqui, ó, 8 dividido por 2, quanto? 4. Então, a gente tem o quê? Que a combinação aqui de 9 e 2, ok, 4 vezes 9, 36, igual a 36. Aqui está dizendo, ó, que é quanto? 72 rodovias. Professor, 9 vezes 8, se eu fizesse aquela distribuição da ordem importa. Tá vendo?
que a questão apronta aí para cima de você. Então, ó, é importante e muito importante que você saiba, né, trabalhar com isso aqui, ó, princípio ordenado, princípio não ordenado. Então, nesse caso aqui, o item está o quê? Como disse Cebolinha, lado, ok? Pronto. Só para a gente fortalecer aqui o nosso conceito, se eu pegasse o seguinte, ó, combinação de 10 para 3. Então, como que a gente faz essa combinação de 10 para 3? Então, a gente vai pegar o seguinte, ó, são 3 tracinhos, a gente vai colocar, vai distribuir o 10. Então, vai ficar 10, 9, 8. Denominador, 3, 2 e 1. E aí a gente pode trabalhar aqui simplificação para ajudar um pouquinho a gente. Ó, 9 dividido por 3 fica 3. E 8 dividido por 2 fica 4. Ok. Então, ó, quando a gente faz isso, o que vai acontecer aqui, ó? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, quanto? 120. Então, veja, ó, 120. Professor, e quando o número for muito alto, professor, tem que ficar fazendo essa distribuição toda, por exemplo, assim, ó, se tem aqui combinação de 20 para 18, eu tenho que ficar 18 tracinho aqui? Não, a gente usa o complementar, ó, a gente pega o 20 aqui, que é o N, que é o total, e aí subtrai, ó, 20 menos 18, quanto? 2. Então, a gente vai fazer a combinação de 22. Então, a gente vai pegar, ó, 2 tracinhos e distribuir. 20 vezes 19, 2 vezes 1. Lembrando que o maior numerador, menor no denominador. Simplificando, 20 por 2, quanto? 10. 10 vezes 19, quanto? 190. Então, veja o seguinte, ó, que a combinação aqui é igual a 190. Aqui, ó, normal direto. Por quê? Porque esse número aqui, ele é menos da metade. Aqui ultrapassou a metade, então é mais interessante a gente usar o quê? O complementar. Então, observe, ó, a gente está trabalhando aqui com o complementar. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, veja o seguinte. Princípio pode ser ordenado ou não ordenado. Se o princípio for ordenado, a ordem importa, né? Quando a ordem importa. O princípio não ordenado é quando a ordem não importa. Certo? Professor, tem algumas situações, algumas dicas que eu posso utilizar aqui, né? Para não ficar perdendo muito tempo. Então já sabe o seguinte, que o princípio ordenado sempre vai existir hierarquia, porque ó, a ordem importa, né? Se mudou a ordem, muda tudo. Aqui no princípio não ordenado não tem hierarquia. Né? A dupla não tem a mesma função, os dois dentro de uma dupla para fazer o trabalho, né? É participante do trabalho, participante do trabalho. Ninguém tem, né, uma hierarquia em relação a outro, então não há hierarquia. Situações típicas claras aqui que você pode observar é a seguinte, ó, filas, senhas, e quando envolver relação de cargos ou prêmios distintos, né? Que está falando com relação a cargos ou prêmios distintos. Sempre que tiver essa relação de distintos, a gente está falando de uma relação aí do ordenado, né? Envolvendo cargos ou prêmios. Beleza. Quando a gente fala de fila, essa fila pode envolver o quê? Cadeira, quadros em parede, estante, né? Porque a gente já falou aqui. Senha pode ser código, pode ser placa. Quando a gente fala de código, né, de placas, a gente está falando o quê? Aqui, ó, números, letras, né, principalmente placas, a gente já liga logo essa relação de números e letras. Quando a gente fala de letras, a gente fala também o quê? Anagramas, né? Beleza? E com relação ao princípio não ordenado, a gente está falando o quê? De equipe, né? Então a equipe tem a mesma função, ó, grupo, comissão, comitês, todo mundo tem a mesma função dentro do grupo, não altera, né? A ordem não faz diferença. E figuras geométricas, né? São os casos mais comuns. Agora, né, é bom você lembrar que isso aqui não é um rol, né, taxativo, né? Direito aí, ó, é um rol exemplificativo, ok? É um rol exemplificativo. Na verdade, o que você tem que se ligar mesmo é que a ordem importa do princípio ordenado,
A ordem não importa no princípio não ordenado. Ou seja, princípio ordenado, ordem importa. Não ordenado, ordem não importa. Ok? É isso aí. Show de bola. Bons estudos!